Sobre essa temática. Então, teve de tudo: debate nas universidades, nas escolas, contação de histórias de contos africanos nas ruas, então, os mais diversas formas. No ano passado, foram 102 atividades em 19 cidades. Isso significa também dizer que muita gente queria se juntar com outras tanta gente para poder discutir esse tema. Esse ano foram 176 atividades em cidades não só do Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro, Salvador, Juiz de Fora, São Paulo. Então significa que a gente está estreando a ideia de discutir sobre vários temas que envolvem saúde, educação, a questão prisional, a questão da violência, os mais diversos aspectos. Então, nós transformamos algumas das experiências em forma de artigo. Então, esse é o livro de 18 das várias experiências de 22 autores sobre a experiência do ano passado. A gente espera repetir a dose em forma também de artigos da experiência que foi esse ano. E foi interessante, no meio desses 21 dias, teve a morte da Marielle saía de uma das atividades dos 21 dias, que ela tinha organizado com a Juventude Negra, e a gente passou por esses aspectos. Também, próximo teve a morte de Caó, então foi muito emblemático e a gente deve fazer também para o ano que vem, lembrar do que tem sido essas violências cotidianas, dessas pessoas que são emblemáticas, mas também das mortes cotidianas que a gente vem ao longo desse período. Vai a júri popular também, os policiais que mataram com 111 tiros, aqueles 5 jovens de Porta-Barros. Então, sobre esses tempos duros que a gente tem vivido, temos muitas coisas a modificar e sem dúvida, falar dessa coisa estrutural que é o racismo faz parte delas. Então, quem quiser achar interessante, não só contar dessas experiências como a gente tem feito, mas também quiser comprar o livro, porque nós somos militantes, nós somos pessoas do movimento social, não temos ligação com um gestor, seja municipal ou estadual, pelo seguinte motivo: a tarefa deles é implementar política. Os debates a gente faz, as políticas já estão ali aprovadas, finalmente aprovadas, então eles têm uma tarefa única de fazer o que lhes cabe, que é promover e implementar as políticas. Então, a gente tem fortalecido essa ideia. Tá? Obrigada pelo espaço e bom debate para vocês. Bem, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores deste evento por me haverem convidado, me dando a oportunidade de compartilhar com vocês algumas das minhas ideias, das minhas experiências, ou de ideias inspiradas pela experiência a respeito desse tema que é a questão racial, e, em particular, disso que é o tema do meu doutorado em História Comparada na UFRJ, que já tinha sido também do meu mestrado na UF em Ciências Jurídicas Sociais, que gerou o livro Na Lei e na Raça, Legislação de Relações Raciais, Brasil e Estados Unidos. A minha visão em relação a isso é que esse tipo de comparação, quando a gente consegue evitar aquilo que eu chamo de armadilhas da tradução cultural, armadilhas que são provocadas pelo fato de que sempre que nós observamos uma outra sociedade, nós tendemos a projetar sobre ela
as verdades que nós aprendemos na nossa própria sociedade. Mas quando a gente consegue, pelo menos, evitar essas armadilhas, isso ajuda muito, no caso, por exemplo, não apenas brasileiros a entenderem melhor os Estados Unidos e americanos a entenderem o Brasil, mas brasileiros e americanos a entenderem melhor as suas próprias sociedades, já que esse exercício comparativo serve como uma espécie de sacudida intelectual, mexe naquelas verdades, mexe naquilo que nós aprendemos como modelo, que são exatamente aquilo que é proporcionado pela nossa própria sociedade. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria fazer duas notas de rodapé, uma de caráter terminológico. Quando eu falar aqui do conceito de raça, ou das categorias a ele vinculadas, branco, negro, mestiço, eu estarei falando fundamentalmente não de biologia nem de genética, eu estarei falando de sociedade, de cultura e de história. Trata-se de ideias de caráter sócio-histórico, são construtos sociais que não nasceram da biologia nem da genética. Na verdade, começam a aparecer essas ideias na virada, no momento fundamental da história da humanidade, que é o final do século XV, início do século XVI, a virada da modernidade, da globalização, que é um momento em que povos europeus, e essa ideia de europeu também é uma construção social, povos europeus começam a travar contatos com outras sociedades, com outros povos que eram diferentes deles, tanto do ponto de vista fenotípico quanto cultural, e numa situação que, na maioria das vezes, eles estavam em superioridade bélica. Isso se dá em função de duas das chamadas grandes invenções, a bússola e a pólvora, que vem do Extremo Oriente, e começam então a construir a ideia de que, primeiro, que a sociedade, que a humanidade é dividida em raças, branca, negra, amarela e vermelha, essa para pegar, digamos, a fórmula que predominou, e que essas raças se estruturam numa pirâmide com os brancos no topo e os outros grupos dividindo a base. Então essa é a base do conceito de raça, tal como nós temos até hoje. E eu sou contra essa ideia de se trocar raça por etnia, porque eu acho algo extremamente complicado. Em primeiro lugar, o conceito de etnia tem a ver com cultura, e não com fenótipo, absolutamente não. Se a gente achar que, por exemplo, que raça é etnia, temos que trocar raça por etnia, então os brancos seriam uma etnia. Mas curioso, uma pessoa pode ser branca no Brasil e negra nos Estados Unidos, branca na Bahia e negra no Rio Grande do Sul. Que etnia é essa que muda de um lugar, cuja percepção muda de um lugar para outro? Da mesma forma, se nós aceitarmos essa troca, um africano, alguém da África subsaariana, vai ter duas etnias. Ele ou ela vai ser um negro e, ao mesmo tempo, um Maasai, um Atusi, um Wolof. Isso, na minha compreensão, não faz sentido. Eu concordo com o sociólogo francês Pierre-André Taguieff, quando ele diz que fazer isso é como uma eugenia lexical negativa, que imagina poder matar o fenômeno eliminando a palavra. A segunda nota que eu queria fazer, introdutória, é a respeito de uma das ideias, uma das noções mais importantes que eu aprendi com as ciências sociais, que é a noção de perspectiva ou de lugar. O lugar que o observador ocupa na sociedade influencia, não determina, mas condiciona fortemente a visão que ele ou ela tem dessa sociedade. É como se nós enxergássemos a nossa sociedade e outras através de um conjunto de lentes superpostas, aparentemente translúcidas, mas capazes de filtrar os aspectos, a visão dessa sociedade, ampliando alguns aspectos, reduzindo até ou obscurecendo outros. E essas lentes seriam as lentes da classe social, não apenas do grau de escolaridade, mas do tipo de escolaridade que se teve, evidentemente da opção política, da faixa etária, do gênero, dos lugares onde a pessoa viveu. Evidentemente a visão de um operário do centro-oeste americano vai ser bastante diferente da visão de um operário brasileiro, embora eles tenham a mesma classe.
E eu digo que, quando se trata da questão de raça, o fato de ser negro ou branco tem uma influência, com certeza. Como dizem alguns teóricos dessa área, no caso de um pesquisador, essa perspectiva, esse lugar ocupado na sociedade, vai influenciar todos os aspectos da pesquisa, desde a escolha do tema, passando pela opção metodológica, a interpretação dos dados da pesquisa de campo e até a conclusão. Então, não é por acaso que eu estudo questão racial. Não é por acaso que eu trabalho essa comparação com os Estados Unidos, porque isso tem a ver com certos aspectos da minha vida. Muito bem. Eu me lembro que, alguns anos atrás, o jornal O Globo publicou na sua página de ciência uma matéria bastante interessante que mostrava como os abolicionistas brasileiros procuraram evitar aquilo que eles viam como erros cometidos pelos abolicionistas americanos e que teriam levado à Guerra Civil. Ora, a gente vai ver então que essa comparação entre esses dois países, do ponto de vista da questão racial, está presente desde sempre sobre a mesa de debates, seja do ponto de vista da academia ou da militância. E eu digo, particularmente naquele momento, nas primeiras décadas do século XIX, era praticamente impossível não fazer essa comparação, partindo-se de tanto aspectos populacionais, demográficos, como geográficos. Brasil e Estados Unidos sendo, Estados Unidos e Brasil, nessa ordem, sendo os dois maiores países das Américas e, respectivamente, o quarto e o quinto maiores países do mundo, com populações originais constituídas de indígenas, que foram dizimados lá e cá, europeus que chegaram ao Novo Mundo como colonizadores e africanos que foram trazidos como coadjuvantes involuntários desse processo de colonização. Então, como é que se davam as relações entre esses grupos? Eles haviam se misturado? Sim, se misturaram lá e cá, mas em que grau? Como é que eram as atitudes das autoridades civis e religiosas diante dessa possibilidade de mistura, dessa mistura ocorria concretamente? E mais, quais eram as realidades, quais eram as expectativas para os descendentes de africanos nessas duas sociedades após a abolição da escravatura? Porque os setores mais antenados, lá e cá, tinham essa consciência de que a abolição da escravatura viria inevitavelmente, tanto em função da resistência das duas sociedades, mas muito mais do que isso, como um subproduto da Revolução Industrial. A Revolução Industrial estava chegando e ela trazia não apenas novos métodos de produção capazes de multiplicar exponencialmente o número de itens produzidos de determinados itens, mas ela trazia em função disso também a necessidade de ampliar os mercados consumidores, porque precisavam de gente para comprar essa nova produção multiplicada. E no caso de sociedades como o Brasil ou o sul dos Estados Unidos, se percebia ali que havia um grande potencial de expansão do mercado consumidor desde que se abolisse a escravatura. E aí nós vamos entender como a abolição da escravatura provocou, no caso americano, uma guerra civil entre o norte industrial e o sul agrário, predominantemente agrário, e no caso do Brasil, as pressões da Inglaterra, não por acaso, não porque se tratasse de um país interessado na promoção de direitos humanos, de qualquer tipo que fosse, mas porque a Inglaterra é um país pioneiro na Revolução Industrial. Então nós vamos entender as pressões colocadas pelos britânicos, primeiro para se abolir o tráfico e para se abolir a escravatura, que resultaram, entre outras coisas, naquelas chamadas leis para inglês ver, como a lei dos sexagenários, que, se a gente refletir por alguns instantes, vai chegar à conclusão de que é algo extremamente cruel. Numa sociedade, numa época em que a expectativa de vida não chegava aos 40 anos, era em 35, qualquer coisa por aí, uma pessoa chegar aos 60 era uma exceção absoluta. E aos 60 anos, sendo liberta, de que essa pessoa iria viver? Como é que ela poderia se adaptar a essa vida de liberdade? E a outra, que foi a lei do ventre livre, que já não chegou a funcionar, uma vez que ela previa que os filhos de escravos nascidos a partir daquele momento
seriam livres, mas ficariam até os 21 anos sob a guarda do senhor, e antes que esses 21 anos se passassem, chegou a abolição da escravatura. No caso do Brasil, essa perspectiva da abolição provocou, entre outras coisas, aquilo que eu chamo de um extremo pessimismo racial. Ora, isso numa época em que, segundo aquilo que nós chamamos agora de racismo científico, não apenas negros e indígenas eram considerados inferiores, mas os mestiços eram considerados mais inferiores ainda, eram seres degenerados que acabariam desaparecendo na luta pela sobrevivência. E no caso do Brasil, se nós pegarmos as estimativas para 1850, nós temos aí uma população de 2 milhões de pessoas, 1,5 milhão de 500 mil brancos e 1,5 milhão de não brancos, negros, indígenas e caboclos e mulatos. Então, qual seria o futuro dessa sociedade? Esse pessimismo, então, a gente vai ver na obra de muitos autores. O Brasil não tinha futuro nessa visão. Mas é interessante perceber que, tanto no Brasil quanto em outros países, sobretudo da América Latina, que vivenciavam uma situação semelhante, surgiu uma alternativa. Algo que eu chamo exatamente de um racismo alternativo, apenas para diferenciar daquele racismo que eu diria radical, pelo qual o Brasil não teria futuro. Não, nem todos os mestiços eram inferiores. Havia 2 tipos de mestiços. Os superiores, mais próximos dos brancos, fenotípica e culturalmente, e que acabariam sendo assimilados pela população branca e desapareceriam. E os mestiços inferiores, mais próximos dos negros e indígenas, que esses sim acabariam desaparecendo na competição com os mais aptos, que eram os brancos. Já no final do século XIX, essa discussão assume também características darwinistas, embora Charles Darwin jamais tenha falado sobre isso. Essa visão, então, que eu chamo de alternativa, acaba prevalecendo. E a gente vai ver, por exemplo, que em 1911 se realiza em Londres o Congresso Mundial das Raças. E o representante brasileiro, João Batista de Lacerda, a gente chamaria hoje num paper, escrito em francês, que era o inglês da época, sur le métis au Brésil, sobre o mestiço no Brasil, afirmava categoricamente que o Brasil estava resolvendo esse problema do negro pela miscigenação, em que em 100 anos não haveria mais negros no Brasil. Essa visão, talvez, um pouco exageradamente otimista nessa perspectiva, foi também de uma certa forma, impulsionou uma política que juntou tanto os radicais quanto os alternativos, que foi a política de imigração, uma política voltada, então, a atrair europeus, principalmente do norte, o modelo ideal sendo louros dolicocéfalos da Pomerânia, que viriam para o Brasil, atraídos, enfim, com passagem, transporte, os implementos agrícolas, de forma que se estabelecessem no Brasil e ajudassem a branquear a sociedade brasileira. Se essa política não funcionou de todo, ela foi bastante exitosa, se considerarmos que o número de imigrantes europeus que vieram para o Brasil é mais ou menos semelhante às estimativas quanto ao número de africanos escravizados trazidos para cá, ou seja, cerca de 4 milhões. E se eles não branquearam a sociedade brasileira como um todo, eles branquearam, sem dúvida, o sul do Brasil, que eles escolheram, a maioria deles escolheu em função do clima. Interessante quando a gente fala para o estrangeiro que existem 70 cidades do sul do Brasil que cai neve todos os anos, e a gente vai ver aquelas cidades que parecem cidades da Suíça, com aqueles telhados característicos, que se faz no Oktoberfest, em Joinville, enfim. Então, todo o sul brasileiro, se a gente pega, por exemplo, as estimativas para o início do século XIX, havia 30% de negros na população do Rio Grande do Sul, que caiu para em torno de 13%, 14%, um percentual semelhante ao dos negros na população americana. Ora, é interessante também observar que, paralelamente ao predomínio dessas ideias, que hoje nós chamamos de racistas,
eu faço isso para não incorrer num erro que é projetar uma coisa do presente. Naquela época ninguém usava essa linguagem, mas de qualquer maneira, como é que o Brasil conseguiu, mesmo sendo uma sociedade que predominava essas ideias, construir uma autoimagem positiva como uma sociedade excepcional do ponto de vista da questão de raça? É interessante observar, então, que essa construção se dá fundamentalmente a partir de uma comparação com os Estados Unidos. Como no Brasil nós não tivéssemos aquelas formas extremas, cruéis, de dominação racial que se desenvolveram no sul, que floresceram no sul dos Estados Unidos e projetaram alguns dos seus tentáculos para outras regiões daquele país, eu me refiro à segregação por lei, às milícias, aos linchamentos, à proibição do casamento interracial e aquela norma particularmente americana que não existiu nem na África do Sul do apartheid, nem na Alemanha nazista, que é o One Drop Rule, a regra de uma gota de sangue, pela qual, para que uma pessoa seja considerada negra, basta que se identifique algum antepassado, mesmo que 1000 anos atrás, negro, como o sangue negro contaminasse todos aqueles que descendiam de algum negro. Como nós não tivéssemos, então, essas formas, ou pelo menos no mesmo grau aqui no Brasil, o Brasil era considerado melhor do que os Estados Unidos. Eu falo, claro, de uma perspectiva progressista, porque havia aqueles que pensavam o contrário, e Monteiro Lobato está aí que não nos deixa mentir, que falta no Brasil uma Ku Klux Klan. Havia quem defendesse esse tipo de ideia. Mas de uma perspectiva progressista, o Brasil era melhor, acho que nós poderíamos concordar para aquela época, e de melhor do que os Estados Unidos, chegamos ao exagero de apresentar o Brasil como um modelo para o mundo, um paradigma, uma democracia racial, um paraíso racial. Essa ideia, então, que começa a ser construída no final da segunda metade do século XIX e vai ganhar, então, um arcabouço acadêmico na década de 1930 com a obra de Gilberto Freire, que é adotada pelo Estado, o Estado Novo. Alguns aspectos aí dessa realidade foram mostrados no filme. O Estado Novo percebe a necessidade de dar um toque final à construção da ideologia da nacionalidade brasileira e adota, então, essa ideia de democracia racial, que passa a ser ensinada nas escolas, divulgada pelos meios de comunicação e se transformam naquilo que o intelectual italiano Antonio Gramsci chamava de senso comum. O senso comum de uma sociedade sendo as ideias das elites que se capilarizam pela sociedade, e aí, por meio daquilo que o filósofo francês Louis Althusser chamava de aparelhos ideológicos de Estado, que são a família, a escola e os meios de comunicação. E de tal forma que essas ideias se transformam no principal obstáculo a qualquer tipo de avanço na área das relações raciais no Brasil, já que, se você não tem um problema, não faz sentido que você gaste tempo e energia tentando resolver uma coisa que não existe. Mas, se não existe um problema racial, aqueles homens e mulheres negros que ousam desafiar essas ideias, relatando, por exemplo, incidentes de racismo dos quais foram vítimas, eles é que são o problema. Eles são divisionistas que querem trazer para cá, dos Estados Unidos, principalmente, um problema que nós não temos. Ou são pessoas doentes, mentalmente, psicologicamente doentes, são racistas reversos, que odeiam os brancos por motivos absolutamente patológicos, ou simplesmente complexados. Até muito pouco tempo atrás se usava muito essa expressão complexo da cor. São pessoas que têm o complexo da cor. É curioso, então, que essas ideias que a gente vê com relação à sociedade brasileira tiveram um impacto também nos Estados Unidos. E tiveram um impacto bastante poderoso. Desde o século XIX, militantes intelectuais como o abolicionista Frederick Douglass, Booker T. Washington, W.B. Du Bois, Lorenzo Turner,
grandes intelectuais e militantes americanos adotaram por muito tempo essa ideia, a visão do Brasil como um paraíso racial. O historiador David J. Hamlin, um judeu historiador, escreveu um livro, na verdade ele organizou uma coletânea intitulada African American Reflections on Brazil's Racial Paradigm, reflexões de afro-americanos sobre o paraíso racial, entre aspas, brasileiro, no qual ele mostra então como é que essas ideias predominaram entre os negros americanos. Só para a gente ter uma perspectiva disso, apenas 2 jornais afro-americanos, o Chicago Defender e o Baltimore Afro-American, entre 1918 e 1968, publicaram 199 textos a respeito da realidade ou da visão que tinham sobre a questão de raça no Brasil. Quase 200 textos, entre reportagens, entrevistas, artigos assinados. O fundador e editor do Chicago Defender teve a oportunidade de vir ao Brasil, e é interessante a gente ver que o livro do Hamlin mostra muito bem que alguns desses afro-americanos tiveram essa oportunidade, vieram ao Brasil, onde foram discriminados em hotéis, discriminados em restaurantes, mas voltaram para os Estados Unidos mantendo essa ideia. Por quê? Porque eles precisavam mostrar um modelo, a sociedade americana, um modelo de uma sociedade que era o oposto, pelo menos idealmente, o oposto da própria sociedade americana. Isso está muito, é muito curioso a gente observar esse processo. Eles diziam o seguinte, que o que tinha acontecido com eles não era algo fizesse parte do espírito brasileiro, eram situações excepcionais. A elite brasileira estava sendo influenciada pelos americanos, aquilo não era uma coisa do Brasil. Essa visão se mantém mais ou menos intocada até o ano de 1940, quando um repórter americano chamado Ollie Stewart é discriminado em 11 hotéis do Rio de Janeiro e de São Paulo. E, peraí, isso é uma mentira, uma farsa. Ele passa a denunciar a farsa da democracia racial, do paraíso racial. Du Bois, o grande intelectual americano, afro-americano, que tinha publicado um texto em 1914 defendendo essa visão do Brasil como paraíso racial, em 1944 escreve um outro texto ao contrário, negando o que ele passa a ver então como uma farsa, como algo absolutamente irreal. Inicia-se então uma outra fase, uma fase de discussão, uma fase de debate, que vai até 1968. Nesse momento, então, o que acontece? Os negros americanos, em função das novas posturas do movimento negro nos Estados Unidos, não precisam mais defender um modelo baseado na miscigenação e no eventual desaparecimento dos negros. As novas posturas são sintetizadas em slogans como Black Power, Black is Beautiful. Então eles não precisavam mais disso. Se inicia uma fase então de negação, uma fase de rejeição dessa ideia de paraíso racial brasileiro. No caso do Brasil, especificamente, as ideias de Freire começam a ser contestadas em 1950 e, ironicamente, em função de uma pesquisa encomendada pela Unesco, cujo objetivo era mostrar o Brasil como um exemplo para o mundo, um mundo recém-saído dos massacres cometidos em nome da raça durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para isso, a Unesco contrata os melhores sociólogos da época, brasileiros e estrangeiros que estudavam o Brasil. Me refiro aqui a Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Horácio Nogueira, Ottaviani, Roger Bastide, Donald Pearson, Charles Wegley. Então, todo essa equipe de primeiro time, de primeira linha, contratada para fazer essa pesquisa, cujos resultados, entretanto, não confirmam a hipótese. O que eles mostram nos seus estudos é que o Brasil tinha, sim, sérios problemas nessa área. Podia ser diferente dos Estados Unidos ou da África do Sul, que recentemente havia adotado o regime do apartheid, mas era um país problemático para os negros. Por exemplo, o Horácio Nogueira
estudando, e essa comparação com os Estados Unidos sempre presente. Horaci Nogueira, estudando uma cidade do interior de São Paulo, chega à conclusão de que a diferença entre Brasil e Estados Unidos é que, enquanto lá eles têm um preconceito de origem, o One Drop Rule, aqui no Brasil é um preconceito de marca, ou seja, quem é identificado como negro e potencialmente discriminado como tal, são aquelas pessoas que trazem a marca da África no seu fenótipo, na sua pele, no seu cabelo, nariz, lábios, etc. Que é uma visão bastante interessante, só que eu apenas faria uma ligeira adaptação. Eu diria que nos Estados Unidos é de origem e é de marca também. Quando eu vou lá, ninguém precisa me perguntar, fazer uma investigação na minha árvore genealógica para chegar à conclusão de que eu sou negro. Mas eu poderia ser louco e ser considerado negro nos Estados Unidos em função da One Drop Rule. O responsável pela pesquisa no Rio, escreveu exatamente o negro do Rio de Janeiro, foi Luiz de Aguiar Costa Pinto, e a comparação está lá. Diz ele, as diferenças entre Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista da questão de raça, são diferenças de grau, não de essência. Tudo aquilo que aconteceu lá, aconteceu aqui, em graus diferentes. E aí, isso vai me lembrar da minha própria experiência. Eu tive a possibilidade de observar, claro, ainda como criança e adolescente, sem formular as coisas dessa maneira, o grande erro que muita gente comete quando fala do Brasil como um todo, como se fosse uma coisa única. Do ponto de vista da questão racial, eu percebi, já que criança, que a coisa não era bem assim. Eu nasci aqui, minha mãe era do Rio Grande do Sul, e depois nós moramos em São Paulo. E no Rio Grande do Sul, que nós visitávamos mais ou menos a cada 2 anos, em férias, eu travei contato direto com uma coisa que diziam que existia só nos Estados Unidos, que era a segregação racial. No Rio Grande do Sul, tudo aquilo que eu chamo de espaços de convivência não públicos, clubes, associações, festas, eram absolutamente segregados. Havia não só todos, eram clubes de brancos ou clubes de negros. As festas nas favelas eram segregadas. As escolas de samba eram frequentadas exclusivamente por negros. As festas patrocinadas por sindicatos também eram segregadas. Não por lei, mas por costume. Ora, quem tem alguma familiaridade com o direito, e eu tenho exatamente isso, alguma familiaridade com o direito, sabe que lei e costume são fenômenos do mesmo universo, e que muitas vezes a lei é o costume sancionado pelo Estado. Isso no caso dos países anglo-saxônicos, então, onde predomina o direito consuetudinário, o direito costumeiro, exatamente o direito baseado no costume. Então isso é mais verdade lá ainda do que em outros lugares, mas por toda parte é assim. Então, essa visão do Luiz Costa Pinto eu percebi na prática. Depois, quando eu fui morar em São Paulo, verifiquei que era muito semelhante ao Rio Grande do Sul. 2 cidades, dois estados, em que havia uma grande presença de descendentes de imigrantes. No sul, alemães e italianos, em São Paulo, italianos. Uma presença tão grande que está marcada no próprio sotaque de São Paulo, meu, não é dessa maneira como eles falam, gesticulando muito. Está presente, lá me chamavam, ei, amicello, amiguinho, falam palavrão em italiano, cazzo, né? Isso é a realidade de São Paulo. E eu percebi que, do ponto de vista da questão racial, era bastante semelhante ao Sul. Algumas situações que eu vivi em São Paulo me revelaram isso: discriminação em clube, menino que chega para mim e diz que a mãe o havia proibido de brincar comigo porque eu era preto, coisas desse tipo que no Rio tendiam a ser um pouco mais mascaradas. Muito bem, e o responsável pela pesquisa na Bahia, que foi Thales de Azevedo, nos revela algo bastante interessante, que ele diz o seguinte, que as elites baianas estavam incomodadas naquele início da década de 1950, porque os negros, na visão deles, estavam ficando muito abusados. Eles se recusam a ceder o lugar dos transportes. Peraí. Então aquela coisa de ceder o lugar que a gente associa ao sul dos Estados Unidos, que é um dos marcos, a resistência a isso é um dos marcos do início do movimento pelos direitos civis, do incidente com Rosa Parks, isso acontecia na Bahia, não por lei, mas por costume. Muito bem. Essa ligação entre as duas sociedades aparece então numa série de fatos, numa série de acontecimentos e de eventos.
A lei, em 1951, o Brasil adota a primeira legislação contra o racismo, a Lei Afonso Arinos. Uma lei para inglês ver, que jamais funcionou, cheia de contradições. Mas é interessante verificar que o incidente que serviu de justificativa para a aprovação dessa lei, que na verdade o que havia acontecido? Um projeto semelhante tinha sido apresentado à Constituinte em 1947, mas rejeitado porque precisavam de alguma prova de que aquilo acontecesse no Brasil. Pois bem, em 1949, uma coreógrafa e dançarina afro-americana em visita ao Brasil, a Katherine Dunham, é discriminada no Hotel Esplanada em São Paulo. E isso, claro, é notícia. Um negro ser discriminado no hotel, um brasileiro ser discriminado num hotel, em qualquer lugar, não era notícia, porque isso era, podia ser explicado. Ele estava mal vestido, estava bêbado, foi um mal entendido. Agora, uma mulher negra americana, no momento que os Estados Unidos viviam no Sul a situação do Jim Crow, da segregação racial, ser discriminada num hotel, no paraíso racial brasileiro, isso era notícia. E isso serviu, então, de justificativa. Essa discussão, no caso do Brasil, prossegue, ainda limitada ao campo da academia, pela década de 50 afora. É claro que nós temos os movimentos negros atuando também nesse sentido, mas tendo que trabalhar com muito cuidado, não podendo, e Dias Nascimento, o grande militante negro, me revelou isso pessoalmente, não podiam denunciar o mito da democracia racial, porque se o fizessem, caíam no ostracismo. Eram vistos exatamente como aqueles divisionistas. Então eles tinham que torcer os argumentos, dizendo, por exemplo, que de fato o Brasil era uma democracia racial. Então aqueles que cometiam atos de racismo não eram brasileiros verdadeiros, eles estavam contra o espírito do Brasil. Era preciso distorcer essa argumentação para poder, de uma certa forma, enfrentar essa situação. Na década de 1960, o que acontece? A discussão, de uma certa forma, se retrai. O regime instaurado em 1964 coloca como um dos temas de segurança nacional exatamente esse, a questão do racismo. Dias Nascimento, por exemplo, é obrigado a se exilar, vai primeiro para os Estados Unidos e depois para a África. Essa discussão se retrai, de uma certa forma. Mas, por pouco tempo, no final daquela década de 1960, há uma série de eventos acontecendo pelo mundo que vão ter uma repercussão aqui no Brasil e particularmente nessa área. Eu me refiro aqui às revoluções de direita e esquerda que aconteceram em diversas partes do mundo naquele momento. O Maio de 68 na França, toda aquela contestação aos valores da civilização ocidental contidos, por exemplo, no movimento da contracultura, dos hippies. Então era um momento que a sociedade ocidental estava sob questionamento. E nesse momento, então, setores da intelectualidade brasileira, setores mais, chamaremos hoje, mais descolados dessa intelectualidade, começam a se abrir um pouco mais para essa discussão da questão racial. Dois movimentos que acontecem fora do Brasil, particularmente, são bastante importantes nesse sentido. Um deles é o movimento anticolonial na África, e particularmente nos países africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, devido às facilidades da língua. Isso vai influir aqui, começa a se ver a África a partir de uma outra perspectiva. E o outro é o movimento negro-americano, cujo impacto é maior, não porque a luta dos negros americanos fosse mais importante que a dos africanos, mas por alguns motivos que eu exponho a seguir. Primeiro, o papel ocupado pelos Estados Unidos no sistema mundo, papel central, que faz com que tudo que aconteça lá tenda a ter maior repercussão por toda parte. Em segundo lugar, aqui eu falo que uma maior semelhança entre os problemas nos Estados Unidos e no Brasil em relação aos problemas na África. Na África, tirando a África do Sul e Rodésia, depois Zimbábue, tratava-se de expulsar o colonizador, enquanto no Brasil e nos Estados Unidos o que se tratava era de encontrar formas de convivência
pacíficas e igualitárias entre povos, pessoas que teriam que conviver necessariamente. Mas houve um terceiro elemento associado a ao primeiro, ao papel dos Estados Unidos, que se traduz, então, principalmente em duas mídias: o cinema e a música. Começam a chegar ao Brasil, então, aquilo que eles chamavam lá de Black Exploitation Movies, aqueles filmes de ação com heróis e heroínas negros apresentados como belos, corajosos, inteligentes, determinados e cheios de autoestima racial. Ao mesmo tempo, começa a chegar ao Brasil também aquilo que eu chamo, aquilo que se transformou numa espécie de trilha sonora do movimento negro americano, que é a soul music, os bailes de soul, os bailes black, que eram, de uma certa forma, como se fossem templos de exaltação da negritude. É curioso porque eu tenho meu poder, o pessoal da Comissão da Verdade da OAB aqui do Rio de Janeiro passou 50 arquivos da espionagem realizada pelos órgãos de segurança da ditadura e até depois, eles vão até 1989. Espionagem tanto no movimento negro quanto nos bailes de soul, chamado movimento black, que é uma coisa bastante interessante, porque eles viam naquilo um perigo imenso. Era como se os bailes black fossem filiais dos Panteras Negras, dos grupos mais radicais afro-americanos, chegando ao Brasil. Enquanto alguns desses relatórios são absolutamente factuais, e eles alguns deles relatam as coisas exatamente da maneira que eu vi, o que mostram que esses agentes estavam infiltrados bem lá dentro, bem próximos de nós. Outros são absolutamente fantasiosos. Está se formando um grupo de jovens negros intelectualizados no Rio de Janeiro, cujo objetivo é sequestrar filhos de industriais brancos, criar um bairro negro no Rio de Janeiro e fomentar o ódio racial. Era isso que eles viam em relação a esses bairros. Mas, na verdade, essas ideias de fora haviam influenciado também na criação de uma nova etapa do movimento negro no Brasil, que eu chamo de movimento negro contemporâneo, alguns chamam de movimento negro dos anos 70, cujo marco inicial é o Grupo Palmares, fundado em Porto Alegre em 1971, ao qual nós devemos a ideia da comemoração do 20 de novembro como eles chamavam de Dia de Zumbi, o Dia do Negro, e que ganhou esse nome de Dia da Consciência Negra também em função dessas relações com os Estados Unidos, porque esse termo aparece. Existe um filme produzido nos Estados Unidos em 1972, que começou a ser exibido aqui em 74, intitulado What's Stax. Watts era uma gravadora, Stax era uma gravadora que trabalhava muito exatamente com essa coisa de black music. E Watts era um bairro negro de Los Angeles, onde havia acontecido conflitos raciais importantes na década de 1960. E esse festival, então, foi feito para lembrar desses conflitos. É um festival de música, mas que o filme traz depoimentos importantes, inclusive a fala do que chamaríamos hoje do MC do filme, que é o reverendo Jesse Jackson. E num determinado momento ele aparece exatamente cabelo afro enorme, uma túnica africana, bem aquela visão da época, e diz que hoje, this is the day of black awareness, que foi traduzido como esse é o dia da consciência negra. E essa foi a pessoa que deu a sugestão de Dia da Consciência Negra, havia assistido a esse filme muitas vezes, foi o nosso amigo militante Paulo Roberto dos Santos, para a gente ver a conexão entre essas realidades. Então, na década de 70, sobretudo a partir da segunda metade, começa a chegar também ao Brasil, isso é bastante importante, intelectuais e políticos que haviam sido obrigados a se exilar em função da ditadura. Com um novo momento chamado de abertura, eles começam a retornar ao Brasil, e o símbolo disso seria Leonel Brizola, que retorna, cria o seu partido, já que tomaram a sigla PTB, cria o partido do PDT e apresenta como, se não me engano, terceiro ou quarto ponto programático a luta contra o racismo. Então, essas pessoas que tinham chegado com novas ideias, novas visões a respeito
da questão racial no Brasil a partir da influência tanto das ideias que aconteciam, que rolavam na Europa, quanto na América do Norte. E aí nós temos, na década de 1980, algumas transformações. Primeiros tímidos reconhecimentos pelo Estado da existência de um problema racial, com a criação de conselhos do negro. Primeiro, em 1983, em São Paulo, no governo Franco Montoro. Depois, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos um conselho estadual e um conselho municipal na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades também. São órgãos ainda consultivos, sem poder de executar qualquer coisa, mas que marcam simbolicamente um início de reconhecimento. Em 88, é criada a Fundação Cultural Palmares, no âmbito do Ministério da Cultura, pelo governo federal, cujo objetivo era patrocinar e promover a cultura afro-brasileira e a cultura indígena. Na década de 90, aqui no Rio de Janeiro, Leonel Brizola, em seu segundo mandato, criou uma secretaria extraordinária de defesa e promoção das populações negras, com o secretário Dias Nascimento. Eu trabalhei com ele nessa secretaria. É o primeiro órgão de escalão principal a tratar dessas questões. Em 95, na sequência da marcha dos 300 anos do Zumbi, que levou cerca de 40 mil negros a Brasília, Fernando Henrique se torna o primeiro presidente brasileiro a reconhecer a existência de um problema racial importante e cria um grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. Em 96, o Ministério da Justiça organiza um seminário internacional, Multiculturalismo e Racismo, o papel da ação afirmativa dos Estados democráticos, que foi aberto exatamente por aquele que tinha sido um grande estudioso dessas questões do Brasil, que foi o próprio Fernando Henrique. Em 96, e é interessante a gente verificar que participaram desse seminário alguns dos grandes nomes dos estudiosos dessa questão aqui no Brasil e fora, gente como Thomas Kidmore, como Carlos Lazenbaum, como Antônio Sérgio Guimarães. E a visão quase unânime desses cientistas sociais, desses sociólogos, era de que o Brasil, a elite brasileira, era demasiadamente reativa, conservadora desse ponto de vista, e que não havia muita chance, pelo menos no horizonte previsível, de se adotarem políticas de ação afirmativa no Brasil. Ora, eu tenho maior simpatia pelas ciências sociais, estou trabalhando nessa área de uma série de maneiras, mas eu sei que sociologia não é futurologia. O movimento negro não acreditou nessas previsões e 5 anos depois, isso foi em 96, 5 anos depois nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez, aprovada uma política de ação afirmativa com recorte racial, que foi a lei vinda da Assembleia Legislativa, que criou as cotas para alunos oriundos da escola pública. Isso é importante, e vocês estão indo contra os pobres brancos. Se eu fosse um pai pobre branco, eu cairia de joelhos diante do movimento negro e agradecer, porque graças à luta do movimento negro foram apoiadas cotas para alunos que vêm da escola pública, portanto brancos. Dentro desse 50%, um percentual para negros. É assim também aquela medida que acabou sendo adotada pelo governo federal. Essa iniciativa aqui no Rio de Janeiro se espalha, várias outras universidades estaduais e federais começam a adotar políticas semelhantes, não por lei, mas por decisão dos seus conselhos. Com o tempo também, medidas semelhantes começam a ser adotadas na área do serviço público, também por algumas cidades e estados, e finalmente pelo governo federal. E então nós temos hoje uma realidade em que a ação afirmativa está presente e produzindo um impacto significativo. Eu, que fui o único aluno negro na Escola de Comunicação da UFRJ, hoje, lá no meu doutorado, posso ver muitos e muitos alunos e alunas negros
com os seus cabelos afro, com os seus trajes de inspiração africana, reforçando a sua identidade, o que, para mim, como uma pessoa que vivenciou as coisas que eu vivenciei, se trata de algo realmente emocionante. Ao mesmo tempo, é interessante observar o que se passou nos Estados Unidos. A partir da década de 1980, isso a gente vê claramente com as estatísticas. Nas décadas no final da década de 60, década de 70 e o início da década de 80, foi a época que essas políticas vigoraram com mais intensidade naquele país. É um momento que existe a maior redução das desigualdades raciais, tanto de renda como de escolaridade. Negros e brancos se aproximam mais durante esse período. Depois, com o governo Reagan, que encontra do outro lado do Atlântico um correspondente em Margaret Thatcher, o que acontece é que a política americana sofre uma guinada à direita. Uma tal guinada à direita que um republicano conservador como Richard Nixon aprovou medidas de ação afirmativa na década de 70 que Bill Clinton, um democrata e, portanto, com uma visão mais progressista, não conseguiu, algo que não conseguiu fazer 20 anos depois. A sociedade americana caminhou para a direita. Ou seja, não apenas os republicanos, no caso americano, se tornaram e vêm se tornando cada vez mais direitistas, e a gente vê agora com o que tem acontecido lá com o Trump, como o próprio Partido Democrata também foi empurrado para a direita. A mesma coisa aconteceu com os trabalhistas na Inglaterra. E isso teve impacto, então, sobre esse campo de relações raciais. As desigualdades pararam de diminuir e, em alguns casos, voltaram até a crescer. Mas é importante a gente verificar, na comparação com as duas sociedades, que há uma diferença muito grande se nós considerarmos que cerca de 40%, quase 50%, 49, qualquer coisa por cento da população negra americana é de classe média ou classe média alta. Cerca de 9% são de classe média alta e 39%, 9 qualquer coisa por cento, são de classe média média. 20 qualquer coisa por cento estão abaixo da linha de pobreza, o que é um percentual muito alto para uma sociedade avançada. Mas a maioria da população negra não é pobre. E mais, a maioria dos pobres não é negra. Porque se 20% dos negros, que são cerca de 30 milhões, 35 milhões, isso dá uns 7 milhões são pobres, um percentual de 10% dos brancos dá muito mais do que isso, porque os brancos são mais de 300 milhões na população americana. Nós temos que verificar isso. E o que alguns autores têm, em função desses fatos, têm identificado algo que eles chamam de uma americanização da sociedade brasileira, pelo fato de o racismo ter sido reconhecido por amplos setores dessa sociedade como um problema, de se adotarem medidas como políticas de ação afirmativa para enfrentá-los, enquanto nos Estados Unidos houve um recuo nessa direção. Estaria havendo uma brasilianização da sociedade americana, em grande parte impulsionada também pelo crescente número de latinos naquela população, que são pessoas que tendem a ter uma visão da questão racial semelhante à visão brasileira. Então, as duas sociedades estão hoje mais próximas nesse sentido do que jamais estiveram. Foi falado aqui do assassinato daqueles jovens negros que voltavam de uma festa, num carro. E quando eu falo dos americanos em relação a isso, desses assassinatos de homens, principalmente homens jovens negros nos Estados Unidos, que deu origem ao Black Lives Matter, eu falo no Brasil, isso é feito por atacado, porque quando lá matam um, aqui matam 20 de uma vez só, como aconteceu recentemente na Bahia, como esses 5 jovens nesse carro. Então, essas realidades, embora continuem mantendo muitas dessemelhanças, muitas delas derivadas da própria segregação oficial. E isso é curioso, porque, como diz o Bauman, a realidade social traz muitas ambiguidades, contém muitas ambiguidades. Então, a segregação racial nos Estados Unidos, a segregação foi feita para prejudicar os negros, não menor dúvida, mas ela produziu aspectos positivos.
Um deles é uma questão de identidade, de identificação entre a população negra, de maior solidariedade entre a população negra, sem nenhuma idealização, mas é porque os negros eram obrigados a viver nos mesmos bairros, fossem ricos ou pobres, eram igualmente humilhados pelos brancos. Um garoto branco podia chamar um senhor negro rico de boy, seria um moleque, qualquer coisa desse tipo. Isso criou uma unidade maior. Mas mais do que isso, os bairros negros americanos propiciaram o surgimento de uma classe empresarial negra, já que um bairro negro tinha que ter farmácia, hospital, hotel, escola, e isso, funerária, e isso tudo deu ensejo ao surgimento de empresas de negros que algumas vezes datam lá do meados do século XIX. Então a gente vai entender hoje, quando chega aos Estados Unidos e vê homens e mulheres negros dirigindo Rolls-Royce, BMW, Mercedes, esse tipo de carro ostentação. De qualquer maneira, eu volto então a esse ponto. Existe uma semelhança grande entre as duas sociedades, existem diferenças importantes, e esse estudo das semelhanças e diferenças nos propicia um conhecimento melhor de lá e de cá. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu agradecer imensamente pelas suas palavras, né, nessa noite após a exibição desse filme. Né, compõe muito, né, com o que o filme trata também. Você comentou, né, acho que ontem fez, né, no aniversário do Martin Luther King também, né, só para lembrar aqui essa efeméride aí também envolvendo esse tema. Deixa eu saber, a Luciene está por aqui? Não? Que falou nisso? Ah, tá. Desculpa, eu não estava esperando, por isso não te consultei. Você gostaria de se ver algum? Não sei se você está se interessando. Que envolvem a questão negra ou racial não fosse colocada apenas num dia específico, com um debatedor específico, mas existem outras questões que envolvem as várias imagens do país que a gente poderia ter esses personagens motivados. Claro. Não, sim, eu estava falando porque a gente deve avisar que a Dolores Lima, que é a nossa outra convidada, ela mandou uma mensagem que ela não conseguiu chegar, ela estava na PEN, na reunião de trabalho, estava no direito de educação, e avisou, pediu mil perdões, né, para vocês, né, para mim, que ela não ia conseguir chegar, e por isso, como a Luciene falou no início, eu consultei para ver se ela queria falar, né, algumas coisas, porque a Dolores ia trazer um ponto de vista mais voltado aqui também para a questão das lutas, né, femininas e tudo, tem sido bastante grandes aqui no Brasil também, né, trazendo aí para fatos recentes e tudo, então acho que queria criar esse diálogo, né, com dois temas que iriam se abordar questões que iriam enriquecer aqui a nossa noite também, né. E é mais ou menos isso. Então a gente, como ela não pôde comparecer, a Luciene está aqui, né, que já colocou algumas coisas no início, e como tem essa plateia, a gente pode fazer aqui, abrir, né, o microfone para a plateia, que é essa parte, né, depois que os convidados comentam, né, trazem as suas questões, a gente abre um diálogo mais aberto, aí, mais livre com o público. E eu pediria que quem tiver interesse é só sinalizar, né, para eu ou levar o microfone, ou se não der, né, para levar o microfone que quiser falar mesmo daí onde está, porque a gente está gravando, então normalmente a gente coloca essas palestras depois no YouTube, no debate, né, pelo menos a gente consegue captar o som ali e fica registrado. Mas quem quiser, se o microfone não for até aí, quem quiser falar aqui, tudo bem, quem não quiser falar o microfone também não tem problema. Fique à vontade, tá? Então está aberto para questões, é só sinalizar que eu vou anotando, né, é isso aí. À medida que as pessoas forem falando, quem tiver interesse, é só sinalizar que a gente vai dando a palavra. Só para saber uma coisa da dinâmica. Pois é feita uma pergunta e uma resposta, um conjunto de perguntas. Você preferir também. Acho que dá, temos tempo, né? Só uma pergunta. Isso, como vai ter um pouco mais de tempo, não veio, vai ser a resposta. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela sua fala visceral, professor fundamental, e que ajuda a gente a pensar esse filme tão difícil, né? E não apenas o filme.
Eu quero colocar algumas, assim, dúvidas não diria, mas assim, algumas questões polêmicas que eu tenho acompanhado aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na verdade no Fundão, onde eu estou trabalhando algumas questões de literatura negra e tal, e estou tendo bastante dificuldade na Faculdade de Letras. Então, por exemplo, alguns temas que alguns professores tratam ainda de maneira muito ultrapassada, né? Então, a primeira coisa, sim, que eu gosto, ontem a gente teve uma aula na Universidade das Quebradas sobre a questão da eugenia, e no final a professora resumiu toda a aula dela, que foi magnânima, foi muito boa, mas quando ela coloca uma questão bastante difícil, que eu fui embora para casa e talvez o professor e as pessoas que estão aqui possam ajudar a pensar. Quando ela coloca que o mito da democracia racial pode ser entendido também como uma utopia. E isso ficou bem problemático na minha mente, que sempre tenho criticado bastante esse tipo de visão. Outra questão também, que eu tenho escutado aqui no Rio de Janeiro com bastante naturalidade, é o termo mulata. Então, eu gostaria que o professor talvez pudesse explicar para a gente a etimologia dessa palavra, bastante complicada. E tem mais uma coisa que eu ia perguntar, que era da sua fala mesmo, que eu esqueci. Se eu lembrar, depois eu falo. Obrigada. É interessante, nos últimos anos, a partir desse debate sobre políticas de ação afirmativa foi um debate fundamental, porque eu creio que, até mais do que o impacto aí que está presente nessa mudança da paisagem humana nas universidades públicas, esse debate obrigou então, setores importantes da sociedade brasileira a discutirem não cotas ou ação afirmativa, mas discutirem a questão de raça. E aí surgiu no Brasil, a partir daquela, está muito ligado àquela nota que eu fiz no início sobre raça e etnia, surgiu no Brasil um movimento, se podíamos chamar assim, que eu não encontro correspondente em lugar nenhum. Eu tentei verificar se existia algo parecido nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, e não encontrei nada semelhante aos chamados antirracialistas. Os antirracialistas são aqueles que dizem que temos que combater a ideia de raça, temos que combater a ideia de raça de todas as maneiras, porque ela em si causa os problemas, e temos que evitar o uso. E curiosamente essas pessoas, eu já apontei isso para algumas delas pessoalmente, costumam cometer o equívoco, até uma espécie de um paradoxo, porque ao mesmo tempo que dizem que não existe raça, que temos que acabar com esse conceito, também afirmam que ao mesmo tempo o Brasil tem uma coisa maravilhosa chamada miscigenação, que é o quê? A mistura daquelas raças que segundo ele não existem. É uma contradição, e um dos argumentos que apareceram nesse debate é exatamente esse de categorizar a ideia de democracia racial. Não é uma descrição da realidade, mas é um objetivo a ser alcançado, uma utopia. Eu considero, e no filme alguém faz um comentário sobre isso, de como o racismo brasileiro é inteligente. Eu considero essa ideia de democracia racial algo extremamente sofisticado, porque é exatamente o álibi perfeito. Quantas vezes a gente vê uma pessoa cometer um ato de racismo, mas ao mesmo tempo dizer, não, eu não sou racista, porque isso não existe no Brasil. Ela fornece o álibi perfeito. Eu não acredito nessa utopia. Aliás, eu prefiro. Os sul-africanos usavam um termo que é semelhante à democracia racial, mas que é democracia não racial. Uma democracia não baseada na raça. Eu prefiro muito mais isso do que essa ideia de democracia racial. A questão do termo mulato, fala-se da genealogia dessa palavra, como de mula, que é o produto do cruzamento do jumento com o cavalo. A grande questão é a seguinte: todos esses termos
não são nada em si mesmos. Depende da maneira como eles são usados. Então, o que acontece? Nós vivemos um momento em que houve todo um trabalho de ressignificação da palavra negra. Um dos livros que eu traduzi nos últimos anos, Protesto, que fala dos movimentos sociais, desde de um que foi organizado contra o rei da Inglaterra no final do século XVIII, vai examinando esses movimentos, e quando fala movimento negro, movimento de mulheres, de homossexuais e de Dalits na Índia, fala do seguinte: os enigmas, os dilemas que esses movimentos se enfrentam. Um deles é o dilema da identidade inferiorizada. Então, o que esses movimentos tiveram que fazer? O movimento negro, ele tem que trabalhar com essa categoria negra. E o que ele teve que fazer? Ressignificar o negro. Então, dentro desse processo, passa-se a rejeitar esses outros termos intermediários, como mulato. Então, a ideia que a gente vê, que predomina no movimento negro, é essa de que pretos e pardos constituem parte do mesmo grupo. Existe um problema em relação à palavra pardo, porque ela engloba, na verdade, um universo bastante diversificado. Eu digo, por exemplo, que pardo, no norte, também inclui indígenas. Aliás, indígena, essa categoria sequer existia no censo até 1991. Os indígenas se classificavam como pardos, os caboclos se classificavam, e muitos deles continuam se classificando dessa maneira até hoje. Existe uma complicação aí. Mas, na verdade, houve uma rejeição desses termos. Eu não me sinto ofendido com a palavra mulato, por origem que ela possa ter, porque as palavras não mantêm o espírito, não mantêm uma alma que siga com elas através do tempo e do espaço. Elas vão sendo sempre ressignificadas. Um exemplo disso é crioulo. A palavra crioulo inicialmente significava um descendente de europeu nascido nas Américas. No caso do Brasil, passou a significar o negro nascido no Brasil em oposição ao negro nascido na África. No Haiti e na colônia portuguesa lá na África, no Guiné-Bissau, significa uma língua, um patuá, uma mistura de línguas europeias com africanas e indígenas. Na Louisiana, nos Estados Unidos, isso é muito interessante. Creole pode significar duas coisas diferentes. Creole é um descendente de francês, que mantém aquelas tradições, que tocam sanfona. E o Creole também, o Black Creole, Creole of Color, é mulato claro, que não se misturava nem com o negro, nem com o branco, que tinha um segmento próprio da sociedade, que você ainda vê nos bares, em restaurantes, em Nova Orleans, em Baton Rouge, que é a capital. Você vê famílias inteiras, todos mulatos claros, que mostram que eles praticam ali uma endogamia. Portanto, eu não vejo nada em si na palavra. Eu não me sinto ofendido com ela, mas não é com ela que eu me identifico, por bem dela que eu me identifico. Mas alguém aí comentar alguma coisa? Deixar uma dúvida? Oi, tudo bem? Meu nome é Joana, eu venho na realidade da área de relações internacionais, e eu hoje acompanhar um pouco o debate. E eu tenho percebido em algumas áreas de academia certas ideias, noções porque eu estudo um pouco guerra híbrida, que é uma noção de que os estados mais poderosos, no caso dos Estados Unidos, entraria dentro de um estado que fosse do interesse deles para desestabilizar culturalmente, enfim, uma forma de fazer guerra, né? E eu tenho alguns professores que eu já ouvi falar que o racismo no Brasil é uma coisa imposta de fora, e eu discordo absolutamente, porque eu acho que, como você disse, até eu achei interessantíssimo você trazer isso. No abolicionismo, eles procuraram, né,
o exemplo americano. Então, acho que até é uma coisa que a gente mais procura do que imposto. E, enfim, eu queria que você comentasse sobre isso, porque eu acho importante, eu queria ter argumentos para falar. Olha, você vai encontrar uma ampla bibliografia que mostra o racismo no Brasil lá desde muito tempo, desde pelo menos do século XIX. Você vai encontrar, é interessante esse doutorado que eu estou fazendo lá, porque uma das disciplinas foi exatamente pós-emancipação, associativismo negro, em que foram abordadas então as organizações que veio lá daquelas que lidavam com a compra de alforria, negros que se organizavam para libertar outros negros, clubes criados, associações, por exemplo, em Porto Alegre, o Clube Floresta Aurora, fundado em 1872, e fundado por quê? Por que havia esses clubes de negros? Porque os negros não entravam nos clubes de negros. Então, o racismo brasileiro está presente, por exemplo, se você fizer uma pesquisa nos jornais, ao longo do tempo, por todo o século XX, até a década de 50, quando vem a lei, mas mesmo assim ela não tem um efeito imediato. Você vai ver anúncios de empregos e de aluguéis de moradia só para brancos, não aceitamos pessoas de cor, coisas dessa natureza. Então está amplamente documentado. Essa ideia de que teria vindo dos Estados Unidos é muito cômoda, é muito se encaixa muito bem nessa visão de que nós não temos, de que nós somos um país excepcional. Basta olhar um estrangeiro chegando aqui no Brasil, ele vai ligar a televisão. Pronto, bastou ligar a televisão que um marciano que tivesse uma vibe, digamos, antropológica, ele perceberia imediatamente que existe uma diferença muito grande entre as pessoas que ele vê na rua e aquilo que é representado na televisão. Eu já fiz essa pergunta em várias situações, mas vou repeti-la aqui. Quantas vezes vocês já viram um casal negro se beijando numa novela ou filme brasileiro? Ultimamente tem aparecido muito o beijo dele. Perfeito. Nada contra, e isso com certeza reflete também o poder que homossexuais têm, desde autores de novelas, diretores, roteiristas, eles estão presentes lá e eles estão levando a sua luta. Agora, a gente vê muito mais beijo gay do que beijo negro. Quando eu faço essa pergunta, às vezes aparece alguém que diz de uma vez. E isso é natural, isso é naturalizado na sociedade brasileira, e esse é o grande problema. As pessoas ligam, não veem. É preciso ver filmes americanos para ver isso abundantemente, essa possibilidade, mas não, aqui não. É como se negros não servissem para beijar. Não existem galãs negros. Não existem galãs negros. Quando eu falo galã negro, é tipo esse tal de Cauã Raymond. Toda vez que eu vejo uma referência dele, um galã, nunca, jamais. E os americanos têm isso desde muito tempo, desde a década de 50, Sidney Poitier, Harry Belafonte, Jim Brown. Jim Brown, eu estava assistindo um filme outro dia, no canal Telecine Cult, que passa filmes antigos, um filme de 1969, que ele contracenava simplesmente com a grande musa do cinema americano na época, que era a Raquel Welch. Era um filme passado, um western passado no norte do México, que a Raquel Welch fazendo o papel de índia, que isso talvez tornasse mais aceitável para os americanos mais racistas, mas de qualquer maneira, isso é desde lá. E Richard Roundtree, que fez Shaft, e Denzel Washington, e tantos outros, o Brasil simplesmente não tem, nunca teve, e é natural. Eu acho que o racismo é bastante visível no Brasil, é apenas tirar as vendas para conseguir enxergar. Oi, me ocorreu uma coisinha aqui. O senhor tem notícia de racismo revértil no Brasil? Assim, como havia os clubes só de negros lá no Sul, havia esse preconceito racial contra os brancos, como institucionalizado nos Estados Unidos? Uma curiosidade.
Em primeiro lugar, eu faria só um reparo do ponto de vista da terminologia, porque o racismo não se refere a um ato. O racismo é um sistema de pensamento pelo qual os negros são inferiores, etc. E tal. Não existe um correspondente disso, não existe. Eu nunca vi um livro que defendesse que os brancos eram inferiores e que os negros eram superiores. Então, nesse sentido, agora, existem manifestações anti-brancos? Com certeza. Pessoas que se sentem, foram muito discriminadas ou assim julgam que tem acontecido, que são revoltadas, em que em determinados momentos retornam isso, com certeza. Isso com certeza. No caso americano, é interessante porque eu não creio que as manifestações se tenham exatamente dessa forma. O que existe é uma maior solidariedade entre os negros, imposta pelas próprias realidades. E outro dia, foi agora essa semana que o Globo publicou algumas matérias a respeito do aniversário do assassinato de Martin Luther King, inclusive eu fui entrevistado também, e aparece uma moça brasileira, baiana, que mora em Birmingham, no Alabama, que foi um dos locais em que King atuou. E ela sendo uma moça mulata, que na Bahia talvez não seja considerada como tal, e que a grande observação dela a respeito lá da cidade de Birmingham é que existe essa separação. É chocante ver essa separação. Aí eu fui dar uma olhada aquilo me bateu na cabeça, cara, essas cidades do sul dos Estados Unidos, onde a maioria é negra, normalmente o prefeito é negro, e o prefeito de lá é negro. Mas isso ela não observou que existe uma elite negra que, em Salvador, a cidade dela, nunca foi eleito um prefeito negro. O único prefeito negro de Salvador foi nomeado pela ditadura militar, chama-se Edvaldo Brito. Em Salvador nunca aconteceu, isso ela não observa. Ela foi treinada, o olhar dela é treinado para observar se os negros e brancos estão misturados, mesmo que haja hierarquia nessa mistura. Então, respondendo mais sinteticamente a sua pergunta, existem manifestações contrárias aos brancos, por motivos justificados ou não, mas não existe um racismo anti-branco, porque não existe uma construção de um ideário nesse sentido. Ninguém mais gostaria de rodar ainda a discussão? Eu lembrei aqui. Na verdade, não sei se o professor com certeza sabe que houve uma polêmica em relação àquele filme Pantera Negra, né? Falando que existe uma mitificação de África e tal. E aí eu li um texto dizendo que essa quarta onda do feminismo no Brasil, que é muito marcada e fortemente marcada pelo feminismo negro, inclusive a morte da Marielle é bastante emblemática, como a professora também ressaltou aqui, nesse texto eu li essa crítica, que como se essa luta dessas jovens blogueiras negras via Facebook fosse também uma espécie de banalização e de mitificação do que seria ser negro no Brasil, enquanto uma África em que o próprio africano não se reconhece essa África representada, por exemplo, nesse filme. Se o professor pudesse comentar. Obrigada. Bem, em relação especificamente a esse filme, é um filme de super-herói. Evidentemente não se pode exigir dela semelhança uma produção desse tipo. É feito exatamente para exaltar um determinado tipo de visão, uma idealização de uma sociedade africana. No entanto, se a gente retorna ao passado, a gente vai ver que existem bases para essa idealização. Há algum tempo, uns 2 ou 3 anos atrás, eu estava lendo, quando eu ainda conseguia ler a revista Isto É, eu vi num box, numa daquelas páginas, uma informação de que cientistas haviam chegado à conclusão de que o homem mais rico da história foi, quem arrisca? Napoleão Bonaparte, Júlio César, Henrique VIII? Não.
o imperador Mansa Musa do Mali, cuja fortuna atualizada daria hoje mais de 500 bilhões de dólares, vários Bill Gates. Eu já tinha conhecimento dessa figura histórica, eu sabia que ele era muito rico. Essa região chamada Sudão Ocidental, onde se desenvolveram o Reino de Gana, o Império do Mali, o Império de Songhai, era uma região muito rica em ouro e sal. E o sal, a própria palavra salário vem de sal, era extremamente importante na antiguidade. E Mansa Musa era, num determinado momento, o povo dessa região foi islamizado, então ele era muçulmano, e na caravana que ele fez na sua peregrinação a Meca, ele atravessou o Saara com 15 toneladas de ouro, e a passagem dele pela cidade do Cairo é registrada pelos cronistas árabes como tendo causado uma inflação durante 12 anos. Ora, isso aí é absolutamente diverso daquilo da imagem que a gente tem da África subsaariana. A gente não pode imaginar. Então, de uma certa forma, essa realidade não se choca muito com aquilo que aparece no filme. Claro que o filme é idealizado, sem dúvida. Existe muita idealização em alguns posicionamentos da militância negra, com certeza. Sempre que se fala de África, tanto no sentido positivo quanto negativo, está se fazendo uma idealização, porque a África, na verdade, é uma diversidade imensa. São 50 e tantos países com línguas, cultura. Você não pode comparar absolutamente um etíope com um sul-africano da etnia do Mandela, que é o Kossa, a língua cristalina. São absolutamente diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. Então existe essa idealização. Na verdade, de um conceito, porque a ideia de África foi construída pelos europeus, assim como a ideia de negro foi construída pelos europeus. Então é preciso, para esses movimentos que trabalham com essa questão ideológica, é preciso ressignificar isso, e nisso entra muita idealização. Quando você fala da questão do feminismo, feminismo africano, peraí, tudo que eu vejo a respeito de uma série de países africanos são coisas extremamente pesadas. Eu vi um filme etíope, pela primeira vez passou um filme etíope, e o filme era sobre violência contra meninas na Etiópia, praticada com o aval das autoridades, o estupro, esse tipo de coisa também. Claro, eu entendo essa idealização porque, como eu disse, sobre os movimentos sociais de maneira geral, eles precisam ressignificar uma série de fatores, e nisso se escorrega para isso, para a idealização. Mas da mesma forma que os adversários veem uma África absolutamente uniforme na sua subalternidade, na sua inferioridade. Ambas as visões são equivocadas. Só que numa eu posso entender e posso simpatizar. Embora eu tenha uma visão crítica, mas eu posso simpatizar porque eu entendo que o objetivo é positivo. É isso. E ele está sempre se trabalhando, se esbarrando nessa ideia. A própria noção de negro, quando se fala de África, aquela Chimamanda Achebe, essa grande escritora nigeriana, no livro que ela fala que é um livro autobiográfico até, de uma certa forma, que é o Americana, com H final, que ela mostra o seguinte, que fala de uma jovem africana, nigeriana, que as circunstâncias levam a emigrar para os Estados Unidos, e que nos Estados Unidos tem que adotar uma série de outras posturas, uma série de outros posicionamentos em relação à sociedade, inclusive adotar uma identidade negra, que na Nigéria não fazia sentido, porque, e o Bauman nos mostra muito bem isso, a identidade só faz sentido diante do outro. Não faz sentido nenhum eu for discriminado em algum lugar, dizer eu sou brasileiro, todo mundo aqui é. Essa noção de brasileiro faz muito bem no dia do jogo contra a Argentina. Da mesma forma que no dia do jogo contra a Argentina não tem nenhum sentido eu me proclamar um afro-brasileiro. Porque nesse dia o que interessa é uma identidade maior. O Bauman fala disso, que as identidades como sendo identidades superpostas, como se fossem cartões identitários que a gente guardasse no bolso e que apresentasse em determinados momentos, diante de determinadas situações. Então, de novo, repetindo isso, essa idealização existe sim,
E a gente tem que estar de olho nela, mas entender também que tudo isso também tem a ver com a obrigada propaganda de determinados movimentos, a propaganda, as ideias que se querem vender, e ter um pouco de boa vontade quando isso vem do grupo inferiorizado. Então, antes de passar a palavra para quem quiser fazer uma última pergunta, depois eu só queria colocar uma também, perguntar, que a gente vê no filme essa relação entre essa esfera, né, de uma elite, né, branca, né, numa época em que já não havia, né, escravidão, né, estrito senso, assim, e puxando aqui para hoje, né, eu queria perguntar como você vê esse prolongamento, né, da escravidão que aconteceu, né, ali no século XX, né, e esse acirramento, digamos, de posições, de posturas, chegando até na política, né, oficial, né, conservadoras, que limitam cada vez mais na esfera tanto retórica, né, quanto da segurança pública também, silenciam, né, essas vozes que buscam trazer outras visões, né, dos direitos humanos, né, com relação às minorias, né? Então, como você pensa esse prolongamento, assim? Sobre essa questão que fala das jovens, atualmente negras da universidade, é muito interessante porque, inclusive, para se proteger dos ataques daquela que a gente chama como universidade, quando a gente chega na universidade achando que é um lugar isento de qualquer violência, no entanto, é aquela onde se promove, se constrói, inclusive politicamente e academicamente, as violências, né? Então, esses coletivos negros, mais ainda das meninas deles, têm se fortalecido por essa ideia. Eu também coaduno de que a ideia, por exemplo, do mulherismo, né, que é colocado contra a posição do feminismo negro, é uma idealização também para proteger a comunidade negra. É uma forma de proteção. Eu exatamente não concordo com ela, porque para mim violência é violência em qualquer lugar. Então, é uma das linhas que diz que mesmo quando acontece violência entre os mesmos, ela não deve ser denunciada, porque é uma violência que acontece estruturalmente, de fato, na questão formal, quando você vai denunciar algum tipo de violência, as mulheres negras são completamente maltratadas por isso, são violentadas nesses lugares, mas também não vai justificar. Mas, de qualquer maneira, é entendido também que é uma proteção. Mas, e que também eu coaduno com a Angela Davis, como coloca que onde há movimentos de mulheres negras, algo está acontecendo. E eu acho que é isso que tem acontecido no último período, por isso também concordo que não à toa a Marielle foi assassinada. Mas tem uma outra coisa que eu queria colocar e discutir sobre o que são as cotas, mas também como agora está sendo colocado pelo Ministério Público, que é a comissão de aferição que tem que ser feita também obrigatoriamente para a graduação, quer dizer, para o vestibular. Né? Porque até então existe um decreto do Temer de 2016, final de 2016, que coloca a comissão de aferição de cotas para o concurso público. Eu faço parte, inclusive, da comissão do UFRJ. E a gente vê, não à toa, que há os que se colocam na hierarquia quase de sangue como negros, mas há aqueles que explicitamente não são negros, mas estavam lá e comparecem na aferição. Vários não comparecem, mas comparecem esses casos na aferição. E agora é colocado, sendo que o Ministério Público coloca que discentes também devem participar, né? E há um olhar de um segmento do movimento negro que coloca assim, afinal de contas a gente lutou o tempo todo pela autodeclaração. Então há essa discussão colocada, então eu gostaria que você fizesse decorrer sobre isso. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente pode, de repente, encerrar com essa. Eu acho que a sua questão remete a essa visão do racismo como elemento estruturante da sociedade brasileira. Portanto, ele vai assumindo formas diferentes
mas ele está presente desde sempre. Dois livros que me impactaram recentemente, um de uma psicóloga paulista judia chamada Lia Weiner Schuckler, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude e Hierarquias de Poder em São Paulo. O que é? Ela é o resultado de uma pesquisa que ela fez com dezenas de pessoas auto-identificadas e identificadas por ela como brancas, para ver quais eram as atitudes, as ideias dessas pessoas a respeito dos negros. E ela explica a posição dela. Ela é uma judia, criada numa família progressista, que aprendeu desde pequena a rejeitar o racismo, mas que num determinado momento percebeu que, mesmo tendo essa posição, ela era beneficiada pelo racismo. Ela era beneficiada no contato com autoridades, com a polícia, no mercado de trabalho, inclusive no mercado matrimonial. São dois depoimentos que me impressionaram bastante. Um é de um jovem branco, mendigo, que ele fala do privilégio que ele tem. Ele fala: as pessoas passam pelo mendigo negro ali e vêm me dar esmola a mim, mesmo que eu não tenha pedido. Como se ele fosse. Isso me faz lembrar daquela coisa tragicômica que é daquele jovem branco que foi encontrado na mendicância, que virou um artista, virou um galã, porque ele estava fora do seu lugar, evidentemente, como branco. O outro é de uma mulher que se identifica como bonita, porém acima do peso. E ela diz o seguinte: eu não consigo namorar homem branco bonito, eu só consigo homem negro bonito. E ela diz por quê? Porque para o homem negro o fato de eu ser branca supera o fato de eu ser gordo. Isso demarca muito bem esse espaço de privilégio da branquitude. O outro é um livro de uma socióloga afro-americana chamada Elizabeth Roger Freeman, uma pesquisa que ela fez em Salvador, na Cidade Baixa. O título é The Color of Love, A Cor do Amor. Ela fez uma pesquisa entre famílias negras cuja característica era terem pessoas de diferentes tonalidades da pele na família. E ela percebe que na maioria dessas famílias se cria uma hierarquia que favorece, sobretudo, as mulheres de pele mais clara ou de traços mais europeus. Não apenas a questão da cor da pele, mas nariz, cabelo, essa coisa toda. E como isso, então, é algo absolutamente doloroso e muito comum. Minha mãe então me contava que quando ela era jovem, lá no Rio Grande do Sul, as irmãs que eram mais claras não a levavam às festas porque diziam que ela era uma negra preta. Então, esse tipo de coisa está presente e é construído. Quer dizer, o que acontece? As famílias negras repetem, aprendem e repetem. Existe todo um processo que elas chamam de letramento racial. As crianças negras e crianças brancas aprendem desde pequeno qual é o seu lugar na sociedade, aprendem que existe essa hierarquia, aprendem como tratar. Isso, no caso dos negros, envolve como se vestir, que cores. Me lembro que havia toda essa coisa, não usar roupa vermelha, porque isso ficava mal nos negros, não frequentar determinados lugares, ou por outro, frequentar outros lugares. Todo um processo de aprendizado visando a proteção. De não discutir a questão racial, sobretudo não discutir a questão racial com brancos. Isso então está presente, isso faz na sociedade brasileira. Essas famílias, não quer dizer que façam isso, as famílias brancas que ensinam essa hierarquia aos seus filhos, não fazem isso necessariamente por mal, por perversidade, apenas transmitem aquilo que aprenderam. Isso se dá, por exemplo, quando se ri de uma piada racista, quando se faz um comentário pejorativo sobre o negro, aquela história que acabou tirando o William Bach da Globo, aquela coisa absolutamente comum. O azar dele foi ser flagrado, porque isso é coisa de podia ser coisa de preto, isso é absolutamente comum. Então isso está impregnado na sociedade brasileira. Agora, o que tem acontecido ultimamente, que é importante, a gente vê, por exemplo, uma pessoa branca que está incomodada, mas agora tudo é racismo. Não, sempre foi. A diferença é que agora é denunciado. Pessoas não tinham essa iniciativa de denunciar porque se julgavam fracas para isso, poderiam ser prejudicadas, não viam possibilidade de ganhar absolutamente nada.
E agora existe uma diferença nisso. Claro que também nós temos que ver o papel desempenhado pelas redes sociais, tanto positiva quanto negativamente. As redes sociais, ao mesmo tempo que possibilitam a denúncia, facilitam essa denúncia, multiplicam a possibilidade de o alcance dessas denúncias, ao mesmo tempo também dão vez ao racismo anônimo, pessoas que usam dessas redes para atacar na certeza de que não serão identificados. Então é uma situação contraditória, mas eu acho que, pelo menos na minha perspectiva, a coisa está melhorando nesse sentido de que está havendo mais reconhecimento. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, o fato de estarmos aqui hoje, de haver tanto interesse, pessoas que estão permanecendo aqui depois de horas, é porque esse tema hoje faz sentido na sociedade brasileira. E aqui eu vejo a possibilidade exatamente de a gente superar. Eu tenho feito, há muito tempo, tenho feito essas palestras aí pelo Brasil afora, em universidades, em escolas, em clubes, e percebendo que é um contingente grande de pessoas que simpatizam com essa posição e que ajuda, pessoas que, por exemplo, que eu conheci como alunos numa turma de uma universidade, se tornam professores e me chamam depois para falar para as turmas deles também, ou seja, isso vai aumentando. Eu estou falando de um exemplo pessoal, existem centenas, milhares de pessoas que fazem esse tipo de trabalho também. Então é algo contraditório, mas eu creio que é uma coisa que é estruturante, estrutural da sociedade brasileira, mas algo que está sendo enfrentado, pelo menos. Essa questão essa comissão de aferição. Eu vim agora, eu fiz uma palestra lá também na UFRJ, lá no Fundão, e apareceu também uma senhora negra que fazia parte da comissão de aferição. E, claro que eu tenho que, de uma certa forma, compartilhar a visão da Holanda, porque eu participei dessa luta de construção, dessa construção dessa possibilidade dessas políticas. Uma coisa que começou dentro do próprio movimento negro, foi preciso ganhar o movimento negro, que era contra, alguns setores contra, o próprio movimento negro unificado costumava ser contra essas políticas. Isso é coisa de americano, vai criar uma elite negra no Brasil, pouco a pouco fomos superando. E essa ideia, então, da auto-identificação foi algo que defendemos com muita veemência. Mas, o que acontece? A história dá voltas e a gente vai percebendo que há um problema nisso. Se a gente confiar na auto-identificação, a gente abre, claro, que para a possibilidade de fraude, com certeza. E há um outro problema aí, que eu passei a ver depois, eu não via. Quando eu sou discriminado, nas situações todas que eu fui discriminado, eu não fui discriminado porque eu me identifiquei como negro. Eu fui discriminado porque outras pessoas me identificaram como negro e assim me discriminaram. A discriminação não se dá pela auto-identificação. A discriminação se dá pela hetero-identificação, pela identificação pelo outro. Portanto, eu acho que essas comissões de aferição fazem todo sentido. Claro que tem que ter uma série de cuidados na constituição dessas comissões, mas eu absolutamente não acredito naquela bobagem que era proclamada pelos adversários da política de ação afirmativa, eram como tribunais nazistas. Ora, como é que você pode comparar uma coisa que pretende beneficiar um grupo historicamente discriminado com algo que era feito para exterminar judeus, exterminar ciganos? Isso é uma comparação absolutamente absurda, não é? Então eu acho que é um caminho correto. De novo, é preciso ter cuidado em relação a critérios, uma série de coisas, mas não tem outro caminho, porque senão nós vamos ver a ridicularização dessas políticas, como apareceu um dia o cara no Itamaraty, tinha um nome, um negócio desse, um nome que remete a um tipo de origem europeia, e uma cara absolutamente europeia, mas a gente diz, meu bisavô era negro, mas nos Estados Unidos isso poderia fazer sentido, lá prevalece essa ideia de origem, mas no Brasil as pessoas não são discriminadas porque o avô é negro. Aqui no Brasil nós temos aquela situação, eu sou branco, mas meu pai é negro. Isso nos Estados Unidos absolutamente não poderia acontecer. A nossa situação é pela marca, pela nossa aparência. É isso.
Não é pelo avô, pelo bisavô, ou por alguma afinidade. É claro que se uma pessoa se identifica no discurso amplo, geral, como negra, em função de solidariedade e tal, isso eu posso aceitar. Mas eu não posso aceitar que essa pessoa vá ocupar o lugar daquele que realmente é discriminado.